Dar consciência na matéria. Como despertar o terceiro olho de nossos filhos? Como trazer consciência às crianças? Você já ouviu falar em memória das paredes? Memória celular? Memória dos átomos? Memória das moléculas e das células? É mais ou menos isso que acontece. Tudo que é apresentado com proximidade a qualquer estrutura, a estrutura é como se fosse um ouvinte. Meu filho sempre me admoesta: pai, como é bom te ouvir. Mas você fala muitas coisas, né, que você repete, por exemplo, termos como astral, mental. Acredite, meu filho me cobra. Mas aquilo ficou tão gravado nele, inclusive um dos assuntos que eu falo muito é sobre os chakras, e entre eles o despertar do terceiro olho. E meu filho, me ouvindo, costuma colocar a mão na testa: pai, temos um olho aqui? Eu digo sim, mas não é aí. Explico para ele todo o processo, onde isso acontece. E ele me ouvindo, sempre do meu lado, né? Assistindo eu gravar meus vídeos. Hoje, por acaso, ele não está aqui, mas fim de semana, todos os vídeos é com a participação dele. Está sempre do meu lado. Então, se você muito falar uma coisa, você registra na estrutura daquela coisa. Os átomos, eles são flexíveis. Como eles não têm massa, a energia entra. Não há barreiras. Da mesma forma que você dizer para o seu filho sempre: não vai dar certo, que você não vai ser ninguém, é probabilidade de que ele realmente não se dê bem na vida. Se você exaltar demais, também ele vai dar o passo maior que a perna e possa que, né, despenque do salto. Mas se você dar equilíbrio, essa criança tende a te ouvir, porque ela vem nova. É sempre 0 km esse mental que vem, mas com a garantia de registros para que, se tiver alguma consoância, ecoa dentro daquele ser ou não, para que seja justo, senão seríamos robôs biológicos programáveis. Já somos, mesmo com o asseguramento de que não vamos escapar da justiça. Eu falo aqui a justiça cósmica. Então, se você, em um ambiente, transformar ele muito agitado, as partículas vão se agitar de acordo. Porque o homem, ele tem um poder mental estrondoso. Sentimental também. Muito mais que os animais. Ele pode ser tão mais feroz que o animal, como ele pode ser muito mais pacífico que uma pedra. Então, o que acontece de você proferir, como eu estou fazendo aqui, eu estou transformando essa tela, eu estou transformando esse aparelho e principalmente os meus ouvintes. Para bem ou para mal. Se vocês não entenderem bem, posso que esteja colocando mais ideias que bloqueariam de vocês mesmos se desenvolver. Se eu não falar nada e fazer mistério, falar pela metade, omitir ou mentir, também estarei prejudicando, que vocês tendem a acreditar. Mas se eu der um equilíbrio entre ambas as partes, de que você ou me ouça, mas desenvolva em seu âmbito pessoal com suas próprias opiniões e esforços, isso aqui que eu estou falando, eu estarei vos favorecendo. Mas quem evolui é você, não o que eu estou falando referente a você. Então aqui é a foto do meu filho, foi tirado sem nenhuma intenção de registrar nada nem de provar nada. Aparece esse chakra ativo, né? Claro que a luz do sol favoreceu, iluminou aquilo, mas perceba, de tanto a criança estar perto, inclusive lá na Índia tem um guru, é bem jovem, que é o Satyananda. Ele faz um trabalho muito bonito, inclusive, fantástico com crianças. Crianças estão indo para a escola e aprendendo muito mais, absorvendo muito mais, até questionando o conhecimento.
e podem, inclusive com olhos vendados, né, ver o que está escrito lá no quadro. Os professores já estão até acostumados, é da cultura, é do universo hindu, né, essa expansão, bem usar os sentidos. E todas as ferramentas que vêm com nós de forma nata. Então, se você falar só em doença para o seu corpo tende a adoecer. Se você falar só em saúde, ele também, né, tende a ter mais resistência. Quer dizer, como diz Carl Sagan, que somos como as borboletas que um dia bate as asas e pensa que vai bater para sempre. Vai dar-nos perenidade física? Não, porque corpo tem validade. Toda a matéria, em qualquer lugar do espaço, tem validade, inclusive a luz. Só que a luz ela não é matéria. Então imagina como é que fica a complexidade disso. É inevitável. Então se prometermos cura, ou buscarmos desesperadamente curas e soluções para os nossos problemas, vai nos isentar de um dia essas asas parar de voar? Vai nos trazer-nos eternidade onde somos fugazes? Provável que não. Mas o que pode acontecer é isso aqui, como você está vendo nessa foto do meu filho. Você começar a trazer para essa matéria um tipo de nível de consciência em que essa matéria se enobreça. Como eu falava no vídeo dos átomos nobres. Há átomos, né, peões, que estão aí só para manter a estrutura, o fluxo, e tem aqueles que transformam esses átomos em algo útil para a perenidade, para a posteridade. Faça eles evoluir. E a gente pode, através do som, estamos aqui emitindo ondas, né? Ondas se chocam em partículas, partículas fazem parte de átomos, então isso tudo forma um intercâmbio. São informações, pacotes de conhecimento que vai entrando dentro de cada átomo. Então você pode transformar a matéria, você não vai transformar o planeta Terra nem em 1000 anos se você juntar um grupo, todo mundo rezando, todo mundo orando, meditando, projetando. Não vai transformar a estrutura da matéria, mas o íntimo. É a mesma coisa quando você fala para alguém, aponta para alguém, pensa em alguém, você está colocando lá dentro. E a pessoa pode não estar, né, através do comportamento, expressando nada, mas em alguma forma está interferindo, como os neutrinos do Sol, né, quando eles são capturados pela sua pele, eles podem se converter em tumor epitelial. Por isso que não podemos nos expor, mas os neutrinos do Sol não deixarão de nos atravessar, porque somos matérias. E matéria é sólida na aparência, mas ou transponível, perdão, em essência. Ela só está aparentando, por isso que nada que a gente vê aqui é real. É a maia das maias. Por exemplo, eu estava olhando para o meu filho e ele não tinha essa luz na testa, mas para a câmera a coisa se revela. Então continue colocando o que é de melhor de você para fora. Também não minta, porque não adianta você, por exemplo, ama por fora e odeia por dentro, esse ódio vai ficar dentro de você. Agora, se você externar demais esse ódio, que o bom é que não tivesse, mas daí você teria que mudar totalmente sua forma de pensar e de sentir, né? Tipo, realmente anular não é relevar e esquecer, ou perdoar, porque ninguém é Deus ainda. Ninguém tem essa autoridade. Mas que você consiga colocar isso da forma mais sóbria. Que não gaste muito a sua energia e nem roube a energia do outro tentando entender o que você está apontando. Porque também, se você concordar tudo, daí entra a questão da tolerância, né, que eu já vou fazer aqui. Tolerância tem a mesma conotação de tortura. Por exemplo, aqui meu filho, eu não o tolero, eu o amo. Porque se você ter que tolerar alguma coisa, ter que suportar alguma coisa, suportar, tolerar, é conotação de tortura, porque tudo que você tolera, suporta,
né? Aquela dose, aquela vacina vai doer, mas você tem que suportar por um bem maior. Mas é porque você ama a vida. Mas você não vai fazer apenas por uma questão social, porque é bonitinho. Ok? Tolerar apenas porque é um padrão social, porque é previsto por lei, que isso acata consequências. Então você está fazendo por medo, aquele negócio dos 3 respeitos. Respeito por admiração, que é muito raro. Respeito por interesse e respeito por medo. Qual é o que você tem? Claro que vivemos, né, automaticamente, todos os dias, diaturnamente, através do respeito, do medo. O medo do outro, o medo da autoridade, o medo do mestre, o medo do sacerdote, o medo do político, o medo da polícia, o medo da lei, o medo da morte. Então isso não é respeito. Você não respeitou, não respectere, você não viu de novo, então não conhece. Porque tem que analisar muito uma coisa para você ter certeza. Por isso que é feito testes antes de admitir alguém, né, numa empresa. Um médico, ele não pode ser esses médicos de feira. Já tem os astrólogos, perdão, de feira, cartomantes, constelólogos, que só repetem a normativa e o escrito que está nos livros de Berlingen. Mas será que essas pessoas vivem aquilo? Elas realmente têm amor pela humanidade? Será que elas estão se entregando mesmo? E quanto elas estão cobrando? Claro que se cobrasse por uma coisa efetiva que realmente acontecesse e levasse o conhecimento dessa pessoa a ela sair um pouco desse patamar vicioso de positivismo materialista, mas não, só se visa o bem-estar material em todas as áreas. E isso não pode ser evolutivo, porque não existe apenas essa realidade que todos os dias, ao abrir os olhos, fechamos para a consciência, achando que estamos vendo tudo. Paz reverencial a todos.